paz, amados. Glória a Deus, né? Que bom que a gente pode estar na casa do Senhor. Ainda que um grupo pequeno, mas desfrutando da presença maravilhosa do Senhor. Amém? Pode soltar para nós aí o endereço de onde nós vamos estar meditando. Muito bem, nós vamos ler dois textos aí, por favor. Atos capítulo 6, depois você deixa a sua Bíblia aberta aí. Amém, gente? Muito bem. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, então, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Preste atenção agora a partir do verso 5, e diz assim: e este parecer contentou a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, Prosérgio de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E assim crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Verso 8: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este lugar santo e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar o costume que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Querido, aí você pega todo o capítulo 7, e Estevão então vai começar a proferir o seu discurso, a sua defesa, e eu quero adiantar um pouco, você pode ficar isso aí para dever de casa. Vamos lá para o capítulo 7, a partir do verso 51. E Estevão então diz assim: homens de dura cerviz e incircunciso de coração, e ouvindo vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam
e as testemunhas puseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém. Glória a Deus. Querido, o tema da mensagem dessa noite é esse aí, ó. Vamos falar junto? Com os olhos fitos no céu. Por obra e graça do Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor registra para nós testemunhos de pessoas, de servos do Senhor, que marcaram a época, marcaram a história do cristianismo. E quantas lições nós aprendemos com esses homens, e até mesmo nos seus erros, que a Bíblia não os esconde, para que nós também não venhamos a cometê-los, a praticar os mesmos erros. Querida, aqui está a história de mais um personagem maravilhoso, fantástico, que é Estevão. Estevão é um cristão realmente digno de ser imitado. Uma vida que verdadeiramente serve como exemplo para nós. E vamos ver então, querida, algumas qualidades marcantes da vida desse homem. Aí no versículo 5 diz assim: e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Homem cheio de fé. Querido, que maravilha! Esta é uma característica que precisa marcar a vida de todo crente. Sermos cheios de fé. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós podemos dizer com absoluta certeza que Estevão era um homem que agradava a Deus, porque a Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé. Querido, você quer agradar a Deus? Seja cheio de fé. Porque se você não tiver fé, a Bíblia diz que você não agrada a Deus. Ora, eu não sei você, mas tudo que eu mais quero na minha vida é agradar a Deus. E creio que essa é a vontade de todo servo do Senhor. Quando Deus acha graça em nós, e para que Deus possa achar graça em nós, Ele precisa ver em nós fé. E isso é importante. Verso 8 diz assim: e Estevão cheio de fé e de poder. Querido, para que você possa ter poder, você precisa ter fé. Porque como que você vai ter poder se você não tem fé? Até porque a Bíblia diz que aquele que crê, tudo é possível para ele. Até se nós dissemos a um monte: sai-te daqui e passa por lá de cá, tendo fé, a Bíblia diz que isso vai acontecer. Então o poder está, de certa forma, ligado à fé. E isso era uma coisa marcante na vida de Estevão. Outra característica de Estevão está no verso 10. Diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ou seja, Estevão era um homem também cheio de sabedoria. Querido, eu tenho meditado nesses dias no livro de Provérbios e também no livro de Eclesiastes. E em vários lugares, Salomão nos exorta a buscar a sabedoria e entendimento. E ele chega a dizer que a sabedoria é a base de tudo. E esse homem Estevão, ele tinha fé, ele tinha poder, ele tinha sabedoria,
mas ele tinha algo ainda, talvez a principal qualidade e característica dele. O verso 5 diz que ele era cheio do Espírito Santo. Aleluia. Paulo diz que nós não devemos nos embriagar com vinho ou com qualquer outra coisa, mas nós que devemos ser cheios do Espírito Santo. Esse é um mandamento da palavra de Deus. Procurar encher-se do Espírito Santo. Mas ele era também um homem de testemunho. Ele falava do Deus verdadeiro. Todo o capítulo 7, você vai ver, quando Estevão vai fazer a sua defesa, ele começa então lá com Abraão, dizendo: Deus chamou Abraão, e Abraão então deixando foi, e aí de Abraão ele passa por Moisés, passa pela libertação do povo, ele vai até a Canaã, depois ele fala dos profetas, e ele vem narrando então todo esse testemunho com grande ousadia, com grande coragem. Ou seja, além de ser um homem de testemunho, era um homem corajoso e era um homem ousado. Ou seja, ele não se acovardava, ainda sob ameaça. O verso 54 aí do capítulo 7 diz assim: e ouvindo eles isto, enfureciam os seus corações e rangiam os dentes contra ele. Querido, então veja as qualidades desse homem chamado Estevão. Estevão era um crente tão especial que a Bíblia diz que até a sua aparência era diferente. O capítulo 6, verso 15, diz que as pessoas olharam para ele e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E aqui cabe uma pergunta, querida. As pessoas olhando para nós, vê o rosto de quê? De um anjo? Eu não sei como é a face de um anjo, porque nunca vi um anjo, mas imagino eu que é uma face de um semblante alegre, que irradia simpatia, que irradia amor, que irradia perdão, que irradia graça. Porque lamentavelmente a gente olha para muitas pessoas, querido, que a gente vê é o oposto. Pessoas que irradiam ira, raiva, mágoa. Não sei se você conhece gente assim, eu conheço. Pessoas que se olham assim, parece que, como diz na gíria, está cuspindo marimbondo. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, conforme Estevão estava, você tem fé, você tem poder, você tem sabedoria, você tem ousadia, mas acima de tudo, até a sua aparência muda. Querido, é fácil você conhecer uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Fácil, fácil, fácil. É aquela pessoa que atrai. É aquela pessoa que você tem alegria de estar junto. O linguajar é atraente. As palavras são edificantes. O poder. Pessoa que às vezes, pessoa cheia do Espírito Santo, só de você tocar nela você sente a diferença. Mas afinal, do que é que eles acusavam Estevão? Por que tanto ódio? Por que tanta raiva de Estevão? O capítulo 6, verso de 11 a 15 diz assim: então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir palavra contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e escribas, investindo contra ele, arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este lugar e a lei. Porque nós ouvimos dizer que Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes de Moisés. Querido, ou seja, falsas testemunhas, maledicência, coisas que não eram verídicas. Foram as coisas que eles apresentaram ao conselho para poder destruir e matar Estevão.
Ou seja, ele não fez nada demais. Ao contrário, falava do Deus verdadeiro, testemunhava do Deus verdadeiro. Mas, querido, Jesus já tinha prevenido para mim e para você, quando João escreve o capítulo 15, verso 20, que ele diz assim: olha, se a mim perseguiram, vão perseguir vocês também. E essa é uma verdade, querido, esse é algo que pelo menos nos consola. Se perseguir a Jesus, eu e você seríamos isentos disso? Paulo disse assim, 2 Timóteo 3,12, que todo aquele que quer viver piamente em Cristo vai padecer, vai sofrer perseguição. Então pode colocar isso no seu coração. Se você quer levar uma vida piamente em Cristo, um verdadeiro servo de Deus, vai sofrer oposição e perseguição. Jesus disse mais. Jesus, no capítulo 5, verso 10 de Mateus, ele diz assim: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então, querido, se você por causa da justiça, por causa do nome do Senhor, tem sofrido perseguição, saiba que o céu te espera. Dá um amém para mim aí, dá? E aí no capítulo 7, ainda versículo 55 e 56, diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Querido, cheio do Espírito Santo. Você já observou que em vários versículos Lucas usa essa expressão: esteve cheio do Espírito Santo. Querido, só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode suportar passar tudo aquilo que Estevão passou. Quem está cheio do Espírito Santo resiste às provações. Quem está cheio do Espírito Santo resiste às provações e não tira os olhos do céu. Talvez seja por isso que Estevão foi tão resistente, porque a Bíblia diz que ele estava com os olhos fitos no céu. É claro que você não vai sair andando por aí de olho para cima dirigindo. Não, o que eu estou querendo dizer é que a sua mente, os seus pensamentos estão ligados no alto, no trono de Deus. E é isso que nos dá força para resistir às provações e às tentações. Sabe, esses versículos para nós é confortador, porque nos dá a garantia de que Jesus acompanha a nossa jornada até o fim, até a morte. Agora, eu não sei se você observou algo que desde a primeira vez que eu li esse texto me impactou. É que a Bíblia diz que Jesus está onde? Jesus está em que lugar? No céu. Onde? Sentado à direita do Pai no seu trono, sentado. Mas você observou aqui uma coisa? Verso 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé. Aleluia. Sabe o que significa isso, querido? Jesus, aquele que está sentado à direita do Pai, naquela hora estava em pé para dar as boas-vindas ao Marte que estava chegando na glória, dizendo: entra, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Querido, eu acho isso fantástico, quando Estevão olha e diz que viu Jesus em pé. Oh, aleluia. Isso nos dá o consolo também, querido, que nós não morreremos sozinhos sem a assistência do Senhor. Os homens poderiam matar o corpo de Estevão, mas jamais poderiam matar a alma que estava prestes a ser recolhida por Deus. Aleluia. Nada é mais maravilhoso, querido, que no fim da nossa existência terrena, poder ouvir Jesus e ver Jesus de pé, dando as boas-vindas para nós. Eu admiro Estevão,
Admiro Estevão porque não se acovardou, mas ele marchou firme até o fim. E aí, continuando o texto, a partir do verso 57, diz assim: mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Querida, sua morte foi tão honrosa que serviu de testemunho para salvar a outros. O verso 58 está dizendo aqui que as suas vestes, as testemunhas, colocaram os seus vestidos aos pés de um homem chamado Saulo. Agora vamos lá comigo no capítulo 22, aí mesmo de Atos. Atos 22. Olha agora o testemunho de Paulo, já depois de convertido, o que é que Paulo vai falar? 22, verso 19. Paulo diz assim: e eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na morte e guardava os vestidos dos que os matavam. Prestar atenção? Ou seja, o testemunho de Estevão, quando estava morrendo, impactou a vida de Paulo. Verso 59 diz que ele morreu orando, invocando a Deus. Querido, é excelente morrer orando, porque isso dá o conforto e a força que nós precisamos nessa hora. Estevão foi um crente tão humilde, que ele sabia perdoar até na hora da morte. Verso 60 diz assim: Senhor, não lhes impute este pecado. Ele foi tão crente, mas tão crente, que morreu proferindo as mesmas palavras que Jesus proferiu na cruz. Jesus disse o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Estevão a mesma coisa: Senhor, não lhes impute este pecado. Querido, será que se fosse eu e você naquela hora ali, nós agiríamos assim? Ou será que a gente dizia assim: vocês vão ver, se eu sair dessa? Ou então: Senhor, manda fogo para queimar essa cambada toda? Não. A Bíblia diz que Estevão morreu orando, pedindo que Deus perdoasse eles. Sabe, Estevão estava provando para mim e para você que o mandamento de Jesus, lá de Mateus 5,44, é possível. Qual é o mandamento de Jesus lá em Mateus 5,44? Amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. A gente acha isso tão impossível, né? E Estevão estava mostrando que é possível. E olha que palavra linda. Lucas coloca como última palavra dizendo: e tendo dito isso, fez o quê? Verso 60, adormeceu. Quando um crente morre, não é morte, é sono. Adormeceu. O salmista lá no Salmo 116, verso 15, diz assim que preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, é interessante isso, preciosa a morte do santo. Por quê? Porque para ele está cessando o sofrimento e está indo para a presença de Deus.
Então, querido, como eu disse, Estevão é digno de imitação na sua fé, no seu testemunho, na sua ousadia, na sua vida de oração, na sua vida de perdão, mas principalmente porque era um homem que tinha o quê? Os olhos fitos no céu. Se eu e você mantivermos nossos olhos fitos no céu, nós sempre vamos ter as forças, a coragem necessária que precisamos para continuar vivendo, testemunhando nessa vida até o dia que formos chamados à presença de Deus. Querido, é de pessoas como Estevão que a obra precisa. É de pessoas como Estevão que agrada a Deus. Que o Senhor possa encontrar na Igreja Batista Nova Aliança muitas Estevão, para a glória dele, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?